Toda vez que nós temos a oportunidade de trazer a palavra para os jovens, eu digo para eles, ainda que você já ouviu essa passagem 1000 vezes, ainda que você já leu ela várias vezes, ainda que você já ouviu várias e várias pregações, deixa Deus falar com você nesta noite. Quando alguém vem pregar, irmãos, nós não somos nada mais, nada menos do que um vaso nas mãos do Cordeiro de Deus. De nós não temos nada para oferecer. Se alguém chegar aqui achando que tem algo para oferecer, já está errado desde o começo. Mas quando nós entendemos que é o trabalhar de Deus na nossa vida, quando nós entendemos que Deus está no controle, então abrimos espaço para Deus poder fazer aquilo que é necessário dele fazer na nossa vida. Da mesma forma comigo, com os irmãos. Amém? Senhor, te agradecemos por essa oportunidade. Adoramos ao Senhor porque Tu és bom. Independente, Senhor, das circunstâncias, independente, Senhor, da maneira que nós estamos, Tu continuas sendo Deus e sempre serás Deus. Exaltamos o Teu nome, Senhor, por este momento, porque esta é a Tua igreja, esta é a Tua palavra, e nós somos simplesmente, Senhor, a voz nesta noite. Nós agradecemos a Ti por isso e pedimos a Ti que todo pensamento agora possa estar, Senhor, cativo, Senhor, ao Teu Espírito Santo e que o Senhor possa falar nesta noite nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de perguntar aos irmãos, quantos aqui tiveram um espaço entre uma expectativa e uma realidade? Um espaço entre quando Deus te promete alguma coisa e de quando essa promessa venha a ser realizada. Porque eu creio que não é somente eu, talvez não somente em pensamento de que Deus, mas quantos aqui às vezes entraram num emprego achando que seria uma coisa, e depois houve um tempo, você teve uma outra realidade. Eu gosto muito de falar de esporte, principalmente para os jovens. Então muitos times entram no começo de um campeonato com uma expectativa lá em cima, e quando termina o campeonato, a realidade está aqui embaixo. Quantos aqui talvez entraram num casamento com expectativa lá em cima, mas a realidade tem estado aqui embaixo. Sei que essa não tem sido a realidade no meu casamento, porque a minha esposa é muito abençoada. Brincadeira, irmãos. É só para fazer os irmãos rir um pouco. Que não funcionou muito bem. Vocês precisam ficar mais tranquilos. Mas quantos aqui têm uma expectativa sobre algo? Mas quando você entra neste algo, a realidade vira outra. A sua expectativa e a sua esperança são duas realidades completamente diferentes. E mais ainda, essa expectativa e a sua experiência, ela entra, e quando são duas completamente realidades, acaba virando uma frustração para a sua vida. Deus fala contigo algo, então você fica esperando que Deus venha cumprir, ou Deus venha fazer, quando Deus fala conosco, nós começamos a imaginar, nós começamos a programar da forma que Deus vai fazer acontecer, e o tempo às vezes passa, e a realidade parece que vira outra daquilo que Deus falou, então cria uma frustração dentro de você. Cria uma frustração dentro de nós, daquilo que realmente é para ser e daquilo que é. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a sua mente e entrassem nesse João 11, como que se você estivesse vendo pela primeira vez. Se encaixe dentro dessa história. Nós temos que lembrar que quando foi escrito, ou quando eles passaram pelo problema, eles eram pessoas como eu, como você. Eles não sabiam o fim da história.
Então, se você se colocar na passagem, você consegue compreender e consegue entender aquilo que Deus está fazendo com você. Então diz assim a palavra do Senhor: estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria, aldeia de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Presta atenção no versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Um bom escritor, ele coloca detalhes necessários para que nós possamos entender a história. Então nós vemos aqui que quando João escreve, ele está falando de alguém não normal, mas alguém importante. Porque João coloca escrito que existia uma pessoa, existia um Lázaro, um certo homem chamado Lázaro. E este homem estava enfermo. Só que não era uma enfermidade qualquer. Era uma enfermidade que precisava do alcance de Jesus. Então João é detalhista e fala: era alguém que Jesus amava. Sendo que, como se Jesus não amasse a todos. Então, isso chama a atenção de que quando João ele é detalhista e fala: olha, essa é a Maria que vai ungir Jesus, os pés de Jesus. Essa é aquela Marta, de que quando a caravana de Jesus passava na cidade, ela cozinhava para Jesus, ela preparava as coisas para Jesus. Era a casa onde que Jesus poderia chegar a qualquer hora, a qualquer momento, a casa estava pronta para Jesus. Então você via que existia um certo cuidado entre a Marta, Maria, Lázaro e Jesus e toda a sua caravana. Então Lázaro tinha um certo privilégio, se podemos dizer assim, um privilégio de poder dizer: ei, eu tenho conexões. Eu tenho conexões. Eu tenho uma intimidade maior. Porque quando Jesus passa por aqui, ele não fica em qualquer casa, ele fica na minha casa. E se Jesus fica na minha casa, quando eu precisar dele, ele vai me atender. Lembra que eu comecei falando de expectativa e experiência? Existe uma certa frustração quando nós damos muito para alguém e esse alguém não retribui para nós. E quem é pai, quem é mãe sabe, principalmente quando tem um adolescente, você faz. Quando você pede algo, reclamação. Quando você espera de alguém, porque você dá muito para esse alguém, você espera um retorno. Essa é a realidade do ser humano. Se você dá muito amor para alguém, você espera um retorno de volta. Se você trabalha muito para esse alguém, você espera um retorno de volta. Se você se dá muito por alguém, ou por uma empresa, ou se você se dá muito no casamento, se você se dá muito na igreja, você espera um certo retorno. Você tem uma expectativa de que alguma coisa de bom pode vir por você. Então, quando elas mandaram chamar Jesus, elas estavam dizendo assim: ei,
não é qualquer Lázaro. Não é qualquer rapazinho que está passando mal. É o seu amigo. É aquele que você olha e você conversa com ele. É aquele que você tem intimidade e dá risada e chora e brinca. Aquele que você pode contar as suas intimidades. É esse Lázaro, Jesus, que está doente. Mas só que andar com Deus, muitas das vezes, não quer dizer que Deus vai cumprir aquilo que nós desejamos. Porque muitas das vezes você pensa assim, eu oro, eu jejum, e vai acontecer, eu venho 7 terça-feiras, eu vou fazer campanha, eu vou levantar de madrugada, eu vou fazer a minha parte, e eu sou filho de Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu sou amigo de Deus, eu falo com Ele face a face, e Deus vai cumprir com as minhas expectativas. Só que a realidade é que muitas das vezes nós criamos frustrações dentro de nós por expectativas de que nós colocamos em Deus que nós não deveríamos colocar. A realidade é de que quando elas clamaram e pediram para que Jesus pudesse ir fazer alguma coisa por Lázaro, Jesus disse assim para os seus discípulos: ei, essa enfermidade, ela não é para a morte. Aquilo que você está passando, como já foi orado nesta noite, aquilo que você está passando, não é para te matar. A dificuldade que você está tendo não é para parar você. E também não é para fazer você ficar mais devagar. Porque como o pastor Denis disse essa manhã, se o diabo não conseguir te parar, ele vai querer te fazer você ficar lento, devagar na sua caminhada. Não foi para isso que você está passando o que você está passando. Mas a expectativa que você tem de Deus e que eu tenho de Deus, muitas das vezes não é a realidade que Deus tem para nós. Diz assim o último versículo: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, quando nós lemos a história e nós não sabemos o final dela, o próximo versículo teria que estar escrito dessa forma: ouvindo, pois, que estava enfermo, ajuntou Jesus tudo e foi imediatamente para lá. Só que a realidade é que não é isso que está escrito. Porque a expectativa que elas fizeram de Jesus seria essa. Isso faria sentido. Tenho intimidade contigo, Jesus. Você passa por essa cidade, você pode chegar na alta madrugada, que existe lugar para você, não somente para você, mas para todos os seus discípulos. Toda vez que você está com fome, Jesus, a mesa está pronta. Nós podemos ter outras visitas, mas você é prioridade. Mas porque Jesus te ama, porque Jesus me ama, porque Jesus te ama, porque Jesus me ama, porque Jesus ama essa igreja, Ele não tem entregado ainda a sua vitória. A realidade
Porque enquanto eu me preparava, eu já sabia 2 semanas que eu tinha que pregar. Falei, Jesus, me dá uma mensagem assim, mais tchan. Mas eu me preparava, falei, Jesus, eu não quero pregar isso. A última vez que eu preguei, eu falei de morte. Vou ter que falar de morte de novo. A última vez que eu preguei, eu falei sobre a viúva de Naim, onde todas as suas expectativas tinham morrido. Mas foi necessário Jesus entrar na situação, Jesus entrar na cidade, Jesus entrar pelas portas daquele lugar, para que algo fosse feito. Mas Jesus resolveu ficar mais 2 dias onde ele estava. Porque ele amava eles tanto, ele amava tanto, que ele queria revelar algo novo dele para aquela família. E mais na frente diz assim, que os discípulos falam assim, não vamos para lá não. Não vamos não, quando Jesus fala assim, agora nós vamos, não vamos não. Que se nós formos, nós vamos morrer. Não vamos não. Jesus fala assim, não, espera aí. Existe aí 12 horas para um dia. E se você anda de dia, não tem como tropeçar. Jesus estava dizendo para eles assim, espera aí, eu estou na vontade do meu Pai. E quem anda na vontade do Pai, e quando a igreja anda na vontade do Pai, não tem ninguém que pode te atingir. Jesus estava mostrando para nós, eu demorei tanto a entender isso. Eu fui entender isso hoje, eu já tinha pregado isso para os jovens. Eu fui entender isso hoje. Jesus fala algo que parece assim, nada a ver. Nada a ver esse negócio, 12 horas, luz do dia. Jesus estava dizendo, eu estou no tempo do meu Pai. Enquanto eu andar debaixo do tempo dele, na vontade dele, de acordo com ele, ninguém vai me tocar. E se ninguém me toca, ninguém te toca também. Irmãos, uma coisa que nós temos que entender é que se você está escondido no esconderijo do Altíssimo, se você está guardado no Senhor, ninguém pode te tocar. E se você está passando por algo, é porque o Senhor te ama. Ele te ama tanto que Ele resolveu deixar você passar por isso. O problema é que quando nós ficamos com expectativa, não, o Senhor já era para ter feito, eu já estou na América há tantos anos, eu não queria nem estar vivendo mais aqui. Nós colocamos uma expectativa em Deus e Deus quer mostrar para a gente algo muito... Porque fala sério, Jesus poderia ter mandado uma mensagem através daquele mensageiro. A palavra de Deus diz que a sombra de Paulo curava. Que passaram um pano em Paulo, levaram e curaram o camarada. Jesus poderia ter simplesmente falado assim, está curado. Jesus não é limitado de formas que Ele pode curar. Os discípulos poderiam ter falado assim, não, Jesus, manda uma mensagem, faça alguma coisa, pede ao Pai. Enquanto eles tinham uma expectativa de Jesus, para que Jesus fizesse algo, Jesus queria revelar algo muito mais dele. Jesus queria revelar quem Ele verdadeiramente é. E a realidade é que quando nós andamos com Deus,
quando nós dizemos que nós somos crentes em Cristo Jesus, quando nós falamos que nós somos salvos por Ele, e quando nós andamos com Ele, a realidade é que vai existir momentos que Ele vai te decepcionar. Por tanto tempo a igreja do Senhor na face da terra sofreu com o evangelho falso de prosperidade. Eu sou sujeito a enfermidades, você é sujeito a enfermidades, eu sou sujeito a problemas, você é sujeito a problemas. Não existe nenhum super-homem aqui. E nós temos a expectativa de que nós iríamos ler o próximo versículo dizendo assim: pô, Jesus foi um super-homem, voou até aquele lugar, chegou, passou pela parede, destruindo tudo, colocou a mão no seu amigo e levantou ele. Só que Jesus nos ama. Enquanto nós oramos e falamos: Senhor, resolve o meu problema, resolve a minha dificuldade, passa de mim este problema, resolve as confusões da minha vida. Jesus está falando assim: eu tenho muito mais para você, eu quero me revelar para você, eu quero me revelar mais ainda para você. Você me conhece somente como aquele que cura, mas eu quero revelar para você que eu sou aquele que traz vida. Jesus resolve ir àquele lugar. Jesus chega no quarto dia, simplesmente para abafar um costume que nunca tinha acontecido, uma crença judaica que eles pensavam que o espírito poderia ficar por volta do defunto por 3 dias, se fosse verdadeiramente morto. Teria que ser no quarto dia. Jesus, para vencer até esse tipo de pensamento louco, Jesus chega no quarto dia, então ele verdadeiramente estava morto. Jesus entra pelas portais da cidade. Marta vem correndo encontrar com Jesus. Ela diz assim para Jesus: se você estivesse aqui, Jesus, se você estivesse